Bom dia, pessoal. Saudações marinheiras, saudações marítimas, saudações astronômicas. Estamos aqui já depois da nossa P1, né? Exceto para um aluno que não fez, vai ter que fazer a segunda chamada. Mas eu estou aqui muito satisfeito, porque estou exatamente na fase de correção. Estou gravando essa aula aqui um pouco depois da prova que a gente fez, mas sei que vocês vão ver essa aula acho que na terça-feira que vem, se não me engano. E já teve a aluna Luane Bastos da turma 36.1, me deu a satisfação de acertar todas as questões da prova. Luane Bastos, meus cumprimentos, quero transmitir aqui meus cumprimentos digitais, meus cumprimentos à distância, né, para a Luane por ter conseguido tirar 10 na prova, né? 8 na verdade, porque os dois dependem do trabalho, eu não sei exatamente quanto ela tirou no trabalho, mas na prova ela tirou 8, acertou todas as questões. Eu queria aqui de público, cumprimentá-la e agradecer, porque demonstrou que para algumas pessoas ficou bastante difícil. Eu reconheço que essa matéria ela não é fácil, nem ao vivo mesmo, às vezes fica muitas dúvidas, assim, estudando à distância é bem mais difícil, eu acho que é natural que as pessoas tenham mais dificuldades, e ela conseguiu mostrar que tem uma capacidade profissional acima da média. E mesmo assim, com aulas à distância, demonstrou uma capacidade de aprender o que tem que ser aprendido e provar na verificação, que é a prova, que ela é muito capaz. Parabéns, Luane, meus cumprimentos aí, agradeço a você por esse 10. Tá? Espero que ainda tenha outros, na verdade eu estou corrigindo por turmas ainda, acho que eu estou nessa primeira turma, e quem sabe aparece outros 10 por aí, até a próxima aula. Mas, pessoal, então, as últimas aulas de ontem, né, que foi na segunda-feira, a gente acabou, né, vimos uma boa parte do sextante, quase 90%, e vimos aqueles 2 filmes lá do YouTube, que são filmes que não são recomendados, assim, né, como é que ele fala? Vídeo que não tem apenas finalidade de entretenimento, e o vídeo não deve ser considerado como informações profissionais ou educacionais, mas a animação dele é muito boa, né? Em inglês, né? Vocês sabem mais do que eu, quer dizer, às vezes pode ter até tido algum erro técnico ali, eu quero até que vocês me avisem depois, se for o caso, depois de vocês assistirem. Mas eles me pareceram muito bons. Eu botei o 1 e o 3, né? O 2, que é aquela questão de erros computados, quer dizer, o erro que interessa realmente é o erro instrumental, né? Aquelas 2 formas de fazer, né? Pelo horizonte do mar e pela observação do sol, cálculo que nós fizemos na aula passada e a gente vai dar uma revisão agora. Então, nessa aula agora, o que a gente vai fazer? Vai rever os slides, vai encerrar, é a última aula de sextante. A gente vê que são 3 aulas que eu falo de sextante, porque sextante é muito importante, como era importante a identificação de astros, né? Também tivemos 3 aulas batendo na mesma tecla, revisando os slides, para efetivamente vocês verem o quanto isso é importante, né? E o pessoal que já essa altura do campeonato já sabe aí a nota, né? Se foi 5, 5,5, 6, presta atenção, porque isso tudo vai cair na prova, né? Vai cair na P2, que eu vou acabar com a unidade 8.0, a minha aula vai até a 8.0, tem esses instrumentos náuticos que a gente vai encerrar hoje praticamente. A gente já vai começar hoje mesmo a unidade 8.0, que é correção de alturas, e na aula que vem a gente encerra essa unidade 8.0 de correção de alturas, e depois, na semana que vem, já vai ser a professora Laís com vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos rever os slides, né, sem perder mais tempo. Vamos dar mais uma olhada nos mesmos slides que nós já vimos na aula passada, encerrar a aula de sextante, faltou 2 ou 3 slides para a gente encerrar, falar aí, e vamos falar sobre cronômetro, que é o segundo instrumento náutico indispensável para fazer a prática da navegação astronômica, tá, pessoal? Vamos lá, então. O sextante, então, tá? A gente está vendo o sextante. O sextante é um equipamento projetado para medir ângulos entre 2 pontos por intermédio da coincidência entre a visada direta do primeiro, horizonte, e a visada do segundo ponto, o astro, após sofrer dupla reflexão. Dupla reflexão é o próprio princípio do sextante, lembra que a gente falou? O próprio princípio com ele, muito fácil ali, você tem num arco de 60 graus, você pode medir até 120 graus, porque, né, o ângulo entre os espelhos ali, né, na verdade é a metade, né, é a metade do ângulo que você realmente está vendo entre o horizonte e o astro, certo? Então, o sextante é utilizado preferencialmente para medir a altura dos astros sobre o horizonte. A gente
né? Já viu isso, já tem aí a animação, o próximo slide é uma animação medindo a altura do Sol, mas não só o Sol, pessoal. A gente usa a sextante para tirar a altura de Sol, Lua, estrela e planetas, tá certo? Todos, quer dizer, aqueles que estão no almanaque náutico. Não adianta eu tirar, vou tirar o astro aqui das Pleiades, por exemplo. Das Pleiades não tem nenhuma estrela no almanaque náutico. Mesmo que ela seja uma estrela que com meu nome, Alcione, não adianta, em homenagem ao meu professor, eu vou tirar a Alcione. Porra, o que adianta? Você não tem o HG, a declinação no almanaque náutico, não vai te adiantar de nada. Só vai ter a altura da estrela. Você tem que tirar a altura da estrela que você tem conhecimento lá no almanaque náutico, né? Que você tenha ela no almanaque náutico, né? Aquelas estrelas que estão listadas lá na página diária do almanaque náutico, certo, pessoal? Página diária. Cadê a página diária do almanaque náutico aqui? Tá aqui, ó, página diária, certo? Aqui, ó, lembra aí, ó, página diária, e a gente tem então aí o nosso, né, as estrelas, 57 estrelas listadas aí. Então, estrelas, os 4 planetas, Marte, Júpiter, Vênus e Saturno, o Sol e a Lua, certo? No entanto, pode ser utilizado, mais uma vez para lembrar, o sextante pode ser usado para medir ângulos verticais quaisquer, a fim de se obter a distância de um objeto de altitude conhecida. Isso aí nos dá uma linha de uma LDP de igual distância, né? Que a gente tira a altura dessa altura desse farol conhecido, dessa montanha conhecida, e a gente tem aquela fórmula D é igual a H, cotangente de θ, a gente vai ver já o slide aí, ou então para fazer a linha de posição de segmentos capazes, né? A outra possibilidade, né? Então vamos lá. Então o sextante, mas o sextante que nós estamos aprendendo é para tirar a altura de astro. Vamos ver aquela animação. Aquela animação então, certo? Aqui está o númerozinho, 1, 2, 3, 4, 5. O 1 é apontar, aponte o sextante para o horizonte, aqui ó, aponte o sextante para o horizonte. Aqui é como a gente falou, depois ele eleva, ó, mexendo a alidade, ele está elevando no 2, né? No 2 ele aperta nesse botão aqui para, ó, 2, aqui ó, press clamp to release, né? To release o quê? Press clamp to release index bar, né? Pressione o botão de pressão para destravar a alidade. O 2 ele destrava a alidade e vem trazendo, vem elevando aqui na imagem refletida. Aqui é a imagem refletida, a imagem direta, essa daqui, ele leva essa imagem até alcançar o Sol. Quando ele alcança o Sol, lá que ele mexe lá, daí ele coloca o Sol. No 3, ele bring the sun to the horizon. No 3 já é a colimação, lembra? Coincidência. 3 já é coincidência da imagem refletida, que é essa daqui do Sol, com a imagem direta, que é essa aqui do horizonte, ó, que é a imagem refletida, né? Ó, a imagem que vem é o Sol. No 3 já é a colimação. No 4 já é o balanceio, o swing the sextant, certo? Para ter certeza que você está tirando a altura num vertical, num círculo máximo chamado vertical do astro, né? E finalmente o 5 é para fazer a leitura, né? Como a gente falou, para a sextante, são 3 coisas importantes: conhecer as partes, componentes, saber fazer a leitura e saber calcular o erro instrumental. E na verdade uma quarta que não foi feita é saber usar o sextante efetivamente, fazer isso que essa animação que a gente já está mostrando pela última vez agora está fazendo aí, tá certo, pessoal? Então, prosseguindo aí, certo? 5. Vamos lá, então as partes do sextante estão aqui, que a gente já mostrou a vocês, né? A luneta, certo? Luneta que é onde olha para cá, olha direto no espelho pequeno, o espelho pequeno que recebe a imagem refletida aqui, né? O espelho pequeno que é vazado, uma parte dele é uma imagem transparente, a outra parte é espelhada para receber essa imagem refletida lá do espelho grande, o espelho grande que fica no braço da alidade lá em cima, a alidade que, né, ela nos indica aqui, porque ela tem um movimento aqui, tem aquele botão, o clamp de destravar, né? Mas tem também o índice da alidade que marca aqui no arco aqui a altura em graus, e também leva aqui o tambor micrométrico que nos dá os décimos de graus, e o vernier que nos dá os décimos de grau. O tambor micrométrico nos dá os minutos, e o vernier nos dá os décimos de minuto, né? Tá? Então a gente tem espelho pequeno, espelho grande, tem os vidros corados, que nós vimos lá no filme da aula passada, que os piratas não usavam vidros corados para tirar altura com o sol. O que acontecia? Tinham que usar, ficavam caolho, tinham que usar aquele tapa-olho lá, certo? Lá no filme lá que a gente viu do YouTube, né? Então esses são algumas peças, alguns componentes, a gente vai dar uma revisada aí agora, né? Olha lá. Mas antes, novamente, voltando à navegação
costeira, né? Então aqui está mostrando, está dando exemplo aqui, utilizando o estaciógrafo, usando o sextante 2 vezes, medindo três pontos conspícuos em terra conhecida. Mas, na verdade, se você usar só 2 e um sextante usado na horizontal para medir o ângulo entre eles, nós aprendemos em nave 1 como fazer a circunferência de segmentos capazes. Circunferência de segmentos capazes, ela então é feita usando apenas 2 pontos, medindo-se esse ângulo na horizontal. Nós ensinamos isso, está lá no MIGS, no livro 1, quem quiser rever, tá? É bem convidado, tá? Convidado para rever e saber como é que faz segmentos capazes usando o sextante na horizontal e não na vertical, certo? E finalmente, agora na vertical, a gente tem a altura de um ponto conhecido, que pode ser um farol, pode ser uma montanha, né? Então, eu tirando a altura do sextante com essa fórmula aqui, eu vou calcular, tendo essa altura conhecida, e esse ângulo que eu tiro com o sextante, eu vou ter a minha distância daquele ponto conspícuo lá no alto, lá, D igual a H sobre tangente de θ. Tá certo, pessoal? Nessa aula, então, que já é a terceira vez que a gente está vendo isso aqui, os tópicos que a gente está aprendendo, estabelecer o princípio óptico do sextante, aquele que a gente viu que lá em 1699, se não me engano, Isaac Newton, né, chegou a descobrir já, digamos assim, melhorando os instrumentos que tinha para se medir a altura dos astros, né, o astrolábio, o alcamal, o quadrante, né? Daí ele fez, né, viu que com essa dupla reflexão conseguia fazer um instrumento portátil, simples, e daí tanto o sextante como o octante utilizaram esse princípio óptico. O princípio óptico do sextante inventado, descoberto, né? Princípio óptico da dupla reflexão, descoberto por Isaac Newton. Escrever as retificações do sextante, que eu falei a vocês, está no MIGS, tá? A gente chegou a ler na aula passada que tipo de retificação que pode ser feita, mas está principalmente no manual do sextante que vocês vão usar a bordo. As retificações que tem que ser feitas, então no MIGS tem assim de uma forma geral. Pode ser que algum sextante não seja compatível com aquele tipo de retificação do MIGS, mas, como eu falei, as retificações compatíveis com o sextante de vocês vão estar no manual de vocês, no manual do sextante. Então vocês têm que chegar a bordo, pegar o manual e dar uma olhada lá, que tipo de retificação é preciso fazer e como saber se é preciso fazer essa retificação, tá? As retificações são... como é que é o nome? Retificações que no filme chamavam, né, de correctable errors e non-correctable errors, né? As correctable errors era aquelas que você pode, né, por meio de apertar um botão, apertar um parafuso, né? E as non-correctable é aquela que são não computáveis, né? Que a gente sabe que o erro instrumental, por acaso, calcular o erro instrumental, esse é fundamental, que esse é o não paralelismo do espelho grande e pequeno, que inicialmente pode ser um correctable error, né? Uma retificação retificável, ajustável, mas mesmo assim pode ficar um erro residual, e esse erro residual chama erro instrumental, e a gente daí tem que corrigir, descobrir qual é a correção que chama erro instrumental, e a gente viu que tem 2 formas de fazer isso, e tem que fazer isso sempre que vai usar o sextante. Sempre que vai usar o sextante, ou pelo horizonte do mar, ou pela observação do sol, tem que calcular o erro instrumental. É uma das condições sine qua non, indispensáveis para quem vai operar o sextante, certo? Então, as retificações, já falei, estão no MIGS, estão no manual do seu sextante, ou até nesses filmes que eu passei na aula passada, né, eu passei o 1 e o 3. O 2 fala exatamente de retificações. Eu não quis passar porque eles exatamente batem naquela tecla do MIGS. São coisas genéricas, coisas gerais, coisas importantes, mas que vocês vão ter que descobrir por si só. Não adianta eu querer mostrar a vocês, não há nem tempo nesse curso para a gente ficar vendo, fazer um curso de sextante. O curso de sextante leva um bom tempo. Vocês vão ter que se dedicar, caso precisem, digamos assim, fazer alguma retificação, baseado principalmente no manual do que vocês têm. Mas é claro, recomendo que vocês vejam também o filme número 2, desse que eu passei na nossa aula aí, a 1 e a 3, vocês vejam também o 2, que fala sobre retificações, tá certo? Cálculo do erro instrumental, a gente viu na aula passada, vamos dar uma revisada rápida aí nessa aula de hoje. E demonstrar a operação da medição de altura de um astro com sextante. Isso também não foi possível fazer aqui, à distância, né? Como a gente falou, quando a gente estava em sala de aula, em aulas presenciais, a gente colimava furuno e
balanceava a furuna e via que altura que era, fazia a leitura, né? Fazia a colimação, balanceio e fazia a altura, ou seja, demonstrava a operação de uso do sextante. Assim distante não foi, então aquele filme que a gente viu na aula passada foi o máximo que eu consegui mostrar a vocês como uma demonstração da operação da medição de altura de um astro com um sextante. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Então, os principais componentes de um sextante, apenas para a gente passar para ficar gravado aí na mente de cada um, né? O setor de frame, constituído por uma liga de alumínio ou bronze, a gente viu no filme que também pode ser de plástico, um plástico bem duro, é a estrutura sobre a qual as demais peças são montadas, né? Então, é tudo que suporta aqui a luneta, os vidros corados, o espelho, a alidade, né? O punho, destinado ao manuseio do sextante, geralmente contém as pilhas do dispositivo de iluminação. A luneta possibilita o aumento da imagem do astro observado, eleva a precisão da observação e torna possível enxergar astros e planetas não visíveis a olho nu, né? A luneta. A principal parte da luneta, pessoal, principalmente hoje o pessoal fica muito nesse telefoninho, né? É bom ver o foco, né? Ajustar o foco para ver se realmente está vendo da melhor forma possível, né? O ajuste do foco é fundamental. E o arco, que é a parte que a gente lê, né? A parte graduada aqui que a gente lê os graus, né? Certo? Aqui está, né? O arco. Esse limbo que eu já falei, que era uma peça que arrematava o arco de metal mais nobre, menos sujeito à deformação, por conta do calor, ela, né, se expandia, mas hoje é muito raro encontrar um sextante com limbo. E o espelho grande, esse sim fundamental, todo sextante tem, né? Index mirror, reflete a imagem, index que é ligado quando ele se move, quando ele move a posição, ele mexe no índice lá, que é lá embaixo, medido lá nessa alidade, na alidade que fica lá embaixo, né? A alidade tem aqui o índice da alidade, que quando ele mexe, ele está mexendo no espelho grande, no index mirror. Reflete a imagem do corpo celeste no céu no espelho pequeno, move-se juntamente com a alidade. A alidade é esse braço, né, que tem o índice da alidade lá embaixo, mais o tambor do micrômetro, o vernier, e lá em cima ele tem o espelho que se move. Quando ele se move, ele faz exatamente a busca desse ângulo, né, entre o horizonte e o astro. Gira em torno do centro, index arm, gira em torno do centro de curvatura do arco, sua extremidade inferior possui o índice, o index mark, fica aqui, aquela setinha aqui, mostrando no arco graduado os graus de separação entre objetos. E o espelho pequeno é que fica na sequência da luneta, que ele fica aqui, ó, horizon glass, né? Quando você olha, está olhando para o horizonte, tem metade da face espelhada e metade transparente. A transparente é para ver o horizonte, a espelhada é para refletir a imagem que vem lá do espelho grande. Por construção, deve estar paralelo ao espelho grande, se o índice da alidade estiver exatamente sobre o zero da graduação do arco. Tanto o zero aqui do arco, como o micrômetro, né? O tambor do micrômetro também tem que estar zero. Se tu tiver a zero e não tiverem paralelos, é porque tem um erro instrumental, como a gente já faz isso no horizonte do mar. Vidros corados, filtros existentes na frente de ambos os espelhos, tanto do espelho grande como do espelho pequeno, destinados a reduzir a densidade, a intensidade dos raios luminosos do Sol ou da Lua, muito raro. São 4 ou mais. Esse aqui é que evitam os tapa-olho nos piratas atuais, né? Ou nas piratas. Vamos lá. Tambor micrométrico, drum. Né? Tá aqui. O tambor permite a leitura de minutos de arco, né? Então, quanto à alidade, ela só gira aqui de grau em grau, o tambor micrométrico gira de minuto em minuto, né? Então, certo? Mas se eu der uma volta inteira nele, um arco completo, ele vai gerar 1 grau aqui da alidade. Se eu voltar, ele vai girar para lá, tá certo? Vai levar a alidade no sentido ou no outro. Apresenta 60 divisões, cada uma representando 1 minuto de arco. Está aqui o tambor micrométrico, tá, pessoal? Isso aqui, ó, a gente vê que ele tem, como a gente falou, cada sextante é produzido na Suécia, no Canadá, na Austrália. Então, esse aqui é feito, ó, com a leitura de cima para baixo, mas tem uns que são feitos de baixo para cima. Então, aqui, ó, a alidade, o vernier acompanha. Aqui, ó, certo? 0, 5, 10. Também é de baixo para cima. Não, é o contrário, né? É de baixo para cima, certo? É isso aí, de baixo para cima, tá? Então tá aí, aqui está o tambor micrométrico, que ele gira, e esse aqui é o vernier que fica parado, fica fixo, inclusive o zero do vernier, que é o índice da leitura dos minutos de arco, certo?
Olha lá, o vernier fixado à alidade e adjacente ao tambor, vernier scale ao tambor micrométrico. Permite leituras com precisão na ordem de décimos de minuto de arco, né? E o botão de pressão, aquele que é falado lá no filme, lá, né? Soltar o botão de pressão para andar com a alidade, né? O release lever permite movimento geral da alidade ao longo do arco graduado. Aqui a gente vê de novo, no novo, eu botei 2 slides disso para a gente ver direitinho. O vernier fixado, tambor micrométrico, esse aqui gira, esse aqui não, esse aqui é fixo, né? E a gente vê que é de baixo para cima aqui, né? Então tá cá, ó, fixado a alidade e adjacente ao tambor micrométrico. Permite leituras com precisão na ordem de décimo de minuto. É aquela linha que for contínua, a primeira linha que for contínua aqui é o tambor micrométrico, equivale o décimo de minuto, no 0,1, 0,2 até 0,9. Permite mover ali o botão de pressão, permite o movimento geral da alidade ao longo do arco graduado. Então aí está o nosso sextante, então, né? Luneta, espelho grande, espelho pequeno, vidros corados do espelho grande, vidros corados do espelho pequeno, o arco, o punho lá do outro lado, né? Aqui a alidade, né? O índice da alidade, tambor micrométrico, o vernier, o botão de pressão, tá? Então tudo está aí. Esses são assim, as partes componentes do sextante que eu recomendo que vocês conheçam. E o princípio óptico do sextante, que a gente já falou, descoberto por Isaac Newton: se um raio luminoso sofre 2 reflexões sucessivas em 2 espelhos planos, o ângulo formado entre o raio da primeira incidência e o da última reflexão é igual ao dobro do ângulo formado pelos 2 espelhos, certo? Então é isso. Se um raio, essa é a razão pela qual você tem, né, num arco de 60 graus, 120 graus, né? O ângulo formado entre o raio da primeira incidência e a última reflexão é o dobro do ângulo entre os 2 espelhos. Então, quando você tem um ângulo de 45 graus entre os 2 espelhos, o grande e o pequeno, é porque você está medindo está olhando para um astro lá no zênite, está medindo 90 graus em relação ao horizonte. Quando você faz isso, você está com os dois espelhos que são paralelos entre si vão estar fazendo um ângulo de 45 graus. Quando fizerem 45 graus é porque você está lendo um ângulo de 90 graus, tá certo, pessoal? Por isso, ó, o princípio óptico do sextante. Por isso, o sextante, tendo um arco de apenas 60, é capaz de medir ângulo de até 120. Desnecessário, porque a altura nossa é só de 0 a 180, 0 a 90, né? Toda altura não passa de 90 graus. Ademais, em virtude do princípio óptico em que é baseado o sextante, a graduação do arco representa o dobro dos ângulos reais, porque ele representa o ângulo entre o astro e o horizonte, entre os valores marcados e o zero do arco. Por isso que eu falei, se tiver 45 graus entre os 2 espelhos, é porque você está medindo um astro que está lá no teu zênite, tá? É de 90 graus de altura, tá certo, pessoal? Espero que todos tenham entendido isso. A leitura do sextante, como eu falei, 3 partes importantes: componentes, a leitura e o erro instrumental, certo? A leitura do sextante. Após obter a superposição da imagem refletida do astro com a imagem direta do horizonte, colimação, não é isso? Observa-se a posição do índice da alidade sobre o arco graduado, para a leitura do valor da altura do astro observado em graus inteiros. Então, no arco, com o índice da alidade, a gente lê, né? Tá lá, ó, certo? Como a gente falou aqui no caso, por que é 55? Porque aqui a gente vê logo que o índice do vernier aqui, ó, o 0 está marcando entre o 0 e o 1, certo? Se esse índice da alidade estivesse entre os 59 e o 0, se esse índice da alidade estivesse um pouquinho mais para cá, aqui em vez de ser 55, seria 54, certo? Se estivesse no mesmo lugar que o índice da alidade, é esse trechinho aqui, né? Aqui já é lá embaixo, já é do arco, tá certo? Os minutos são obtidos no tambor micrométrico, aquele que você roda 60 graus, né? Pela posição do zero do vernier, certo? O índice do tambor micrométrico é o zero do vernier em relação às graduações do tambor. Leia apenas os minutos inteiros, não faça aproximações. Então, tá lá, ó, 55, porque aqui o zero do vernier está marcando aqui o tambor micrométrico entre o tambor micrométrico entre o 0 e o 1. Então, aqui é 55 graus, 0 minutos, tá certo? 55 graus, 0 minuto, tá certo? E finalmente o vernier. Finalmente os décimos de minuto são lidos observando o valor da divisão do vernier, que estiver alinhada, a listinha do vernier que estiver alinhada com a primeira divisão do tambor micrométrico, certo? Lá está. Então como é que a gente vê isso aqui, ó? Ó, o 0, então aqui 55 graus.
0 minuto porque está aqui no 0 do vernier. Daí a gente segue aqui no 0,1. No 0,2 do vernier tem alguma coisa alinhada? Não. No 0,4 tem, está quase alinhado. O 0,6 é que está perfeitamente alinhado. Então, é 0,6 décimos de minuto, 0,6, tá certo? Então, é isso. Então, a altura desse sextante, a leitura dele seria 55 graus, 00,6 minutos, certo? 6 décimos de minuto. E esse aqui, olha aqui, pessoal, já é diferente. Aqui já a leitura, ó, é de baixo para cima, né? Aqui também é de baixo para cima, né? Aqui, ó, 0. E aqui, mas aqui em vez de ser 0, 2, 4, 6, 8, aqui tem de 1 em 1 décimo, né? Então aqui, ó, seria o índice da alidade na setinha está entre 29 e 30, né? 29 e 30. O 0 do vernier indica aqui quantos minutos, ó? 40, 41... 42, está entre 42 e 43, então 29 minutos, 42 minutos, 29 graus, 42 minutos, e onde é que você tem aqui o índice do vernier alinhado com o índice do tambor micrométrico? É lá no 5, então vai ser 29 graus, 42 minutos, 42,5. Aí está, 29 graus, altura instrumental essa leitura, é assim que a gente faz a leitura, certo? Essa é a leitura do sextante, então. Importante, pessoal. Vamos lá agora, então, para a terceira etapa importante é o cálculo do erro instrumental, certo? Erro instrumental tem a determinação pelo horizonte, né? A gente olha para lá, vê se tem algum dente, acerta o dente e faz a leitura, né? Quando você lê no tambor micrométrico, se o índice da alidade estiver à esquerda do 0, você é negativo. Se estiver à direita do 0, é 60 menos aquele valor e é positivo. Lembra-se? Olha lá, coloque a alidade do tambor micrométrico no 0 grau e observe o horizonte. Se a imagem nos dois lados do espelho pequeno não for coincidente, aparecer dentada, lembra que o espelho pequeno tem o nome de horizonte, o espelho do horizonte, né? Não for coincidente, aparecer dentado, existe um erro instrumental. Nesse caso é isso aqui, tá certo? Aqui você está vendo o horizonte direto, que essa imagem aqui é direta e essa aqui é refletida. Então, se a imagem refletida estiver aparecendo um dente, pode ser para cima, mas também pode ser para baixo, você ajusta ali com o tambor micrométrico para acabar com esse dente e faz a leitura e você vai saber então qual é a correção do erro instrumental. Que, na verdade, a correção do erro instrumental é chamado de erro instrumental, tá certo? Determinação do erro instrumental. Ajuste o tambor até que a linha do horizonte se apresente como uma linha reta. Aí está. Tá certo? Então, quando faz isso, determinação, faça a leitura do erro instrumental diretamente no tambor micrométrico, tendo atenção para. Se é o índice da alidade, né? Índice da alidade, aquela setinha na alidade, estiver à esquerda do 0, certo? É só fazer a leitura do sextante e botar um sinal negativo, né? Porque que está dentro, tira, né? Que está dentro você tira, então é menos, certo? E se o índice da alidade estiver à direita do 0, é porque você está girando o tambor da alidade no sentido de 60, 59, 58. Então você vai fazer a leitura vai ser 58,3, 57,2, 60 menos isso vai te dar um valor positivo do erro instrumental, tá certo? Então se estiver à direita é positivo, se estiver à esquerda é negativo. Deverão ser realizadas diversas leituras, aí vai do gosto do freguês. Quando você se sentir seguro, sentir que está preciso o teu instrumental, você, então, considera correto. Lá está. Aqui alguns exemplos que estão no MIGS, esses exemplos todos aqui também, tá? Aqui, ó, está à esquerda do 0, então o erro instrumental é negativo. Qual é a leitura aqui, ó? O 0 do vernier está no 1, 2... Está entre o 2 e o 3, né? 2 e o 3, e qual é o que se ajusta aqui, ó? 1 não, o 2 não, o 3 não, o 4 não, o 5 não, o 7. Então, menos 2,7. Está aqui, ó, 2,7, como está à esquerda, erro instrumental, menos 2,7. Se a índice da alidade estiver à esquerda do 0, entenderam o que é a esquerda, pessoal? É que é antes do 0. O índice da alidade é esse aqui, eu faço a leitura do micrômetro e boto o sinal negativo. No caso aqui, a direita, ó lá, está à direita do 0. O que acontece aqui? Eu tenho aqui está à direita do 0, então vou ter que fazer 60 menos o valor da leitura aqui. Quanto é que é a leitura aqui? Ó? 56, está entre 56 e 57, aqui, ó, 01, 02, 03, 04, nenhum deles está alinhado. 5, 6, 7 está. Então é 56,7.
Então é 60 minutos menos 56,7. Então, e é positivo, mais 3,3 o instrumental, porque o índice da idade está à direita do zero. Tem mais dois exemplos aqui. Esse aqui é 2,5, porque é à esquerda do zero, então é menos 2,5. Tem que fazer a leitura aqui, né? Tá bem, dá para ver aí no coisa e dá para ver no MIGS também. Esse exemplo tem no MIGS, pessoal, tanto esse como esse. Esse lá de cá, você vai ver que a leitura do sextante é 58,2, fazendo 60 menos 58,2, 58,2 vai dar mais 1,8. Então aqui, à esquerda do zero negativo, à direita do zero positivo, certo? E a gente viu também na aula passada o determinação do erro instrumental pela observação do Sol, que tem a vantagem de você poder verificar a precisão dessa leitura. Ela é mais visar. A gente tem que primeiro visar o Sol diretamente com o auxílio dos vidros corados, para não queimar os olhos, e com o sextante próximo do 0 grau. E daí depois a gente vai então mexer a imagem direta, primeiro acima da imagem refletida acima da direta e depois abaixo. Atuar no tambor micrométrico de modo a tangenciar a imagem refletida sobre a direta e anotar a leitura do sextante e determinar L1, 60 menos a leitura, o índice é à direita do zero, né? Quando é à direita, a gente já sabe aqui, ó, 60 menos a leitura. Então tá aqui, ó, quando eu boto a refletida em cima, eu vou gerar o tambor de maneira que o índice fique à direita do zero. Faço isso 3 vezes, né? Daí faço essa subtração 60 menos esse valor, somo os 3, divido por 3 e vou ter o tal do L1. 60 menos a leitura, certo? Isso aqui é recomendável por aquele modelo que a gente vai ver do DHN 3 vezes. E o L2 é a mesma coisa, só que a imagem direta fica em cima e é refletida embaixo. Daí vai ser a leitura à esquerda, com o índice da idade à esquerda do zero. Inverter a posição da tangência, submetendo a leitura a L2. Tá? A gente também faz 3 vezes, soma as 3 leituras, divide por 3, tem uma média delas, né? Então, a determinação, o erro instrumental é a semidiferença das leituras, L1 menos L2 sobre 2. Então, a gente vê aqui que L1 e L2, dependendo dos valores, né? Se L1 for maior que L2, o erro instrumental é positivo. Se L2 for maior que L1, o erro instrumental é negativo. Então, isso é muito importante, pessoal. Erro instrumental pode ser positivo ou negativo, tá? Se erro instrumental for maior que 3 minutos, refazer a retificação do sextante, tanto para um lado como para o outro, tá? Certo? Verificação da precisão da operação, como a gente falou, pela observação do Sol, a gente pode verificar a precisão da operação fazendo essa continha, L1 mais L2 sobre 4, e comparar com o semidiâmetro que consta lá no nosso Almanaque Náutico. Na página diária do Almanaque Náutico, lá no rodapé do Sol, tem aquele Dzinho, que é a correção de declinação que vocês usaram na prova, e antes dela tem o semidiâmetro. Então, para o dia que você está fazendo a observação, está tirando o erro instrumental, você verifica o semidiâmetro e compara. Se tiver maior que 3 minutos de grau, você vai, quer dizer, não tem isso escrito no MIGS, eu aqui cartei esse valor. Se a diferença for maior que 3, significa que a precisão não está boa. Mas tem que ser o mais próximo possível. Esse valor aqui ser o mais próximo do semidiâmetro que está lá. O exercício que a gente fez, e que vou aparecer de novo, demonstra isso. Comparar o valor do semidiâmetro encontrado com o valor tabulado no ANB. Né? Então, aqui, isso aqui tudo é um exemplo que está no MIGS, né? Determinação do erro instrumental. Para a determinação do erro instrumental, deverá ser preenchido o modelo DHN da determinação do erro instrumental pelo Sol. Então, esse a gente vai fazendo da mesma forma, exatamente essa é a forma que a gente faz no nosso exemplo aqui, esse exercício de cálculo do erro instrumental pelo Sol. Né? Em 9 de agosto de 2011, a gente usa uma data que consta do Almanaque Náutico de vocês, né? Foram efetuadas observações do Sol para a determinação do erro instrumental do sextante, tendo subtido as seguintes leituras. Daí, índice à direita do zero, né, que é com a imagem refletida sobre a direta, e índice à esquerda do zero, que é a imagem refletida sobre a direta. Então, foi feita a primeira leitura, a segunda e terceira. Né? Aqui a gente vê que está em décimos de minuto, que é como a gente faz a leitura no sextante, mas para usar o modelo, a gente transforma esses décimos de minuto em segundos, para ficar facilidade de conta, certo? Depois, o que ele pede aqui? Então, esses aqui são os dados do problema, né? Calcular o valor do erro instrumental, aquela semidiferença, L1 menos L2 sobre 2, e depois
verificar empregando o semidiâmetro, né, já que nós temos essa data, 9 de agosto de 2011, a gente buscou no Almanac Náutico, tirou lá no dia 9 de agosto o valor do semidiâmetro que está lá no rodapé do Sol e comparou com L1 mais L2 sobre 4, né? Vamos lá então, como é que foi feito esse exercício? A gente pegou, como a gente falou, ó, o que é à direita do zero é 60 minutos, 1 grau, né? 60 minutos menos 26,18, que é o que a gente calculado lá. E aqui a gente manteve o mesmo valor. Pegando esses três, a gente somou os três e dividiu por 3 para achar L1 e L2. Aí está, dividindo, né? Achamos L1 e L2. Daí a semidiferença, aqui já dá para ver que L1 é maior que L2, então esse erro instrumental é positivo, né? L1 menos L2 deu 4 minutos e 36 segundos. Né? Dividindo por 2, deu 2 minutos e 18 segundos, que vai dar, na verdade, vai ir para transformar em 18 minutos em décimo de minuto, 18 segundos em décimo de minuto, mais 2,3. Atenção, pessoal, esse sinal é importante, mostrar que o instrumental é positivo ou negativo. E a segunda questão, a segunda parte do exercício, a verificação da precisão, é aquele L1 mais L2 sobre 4. Fazendo a conta com os dados que nós temos, a gente verifica que L1 mais L2 sobre 4 deu 15 minutos e 42, dá 15,7 minutos, né? E a gente vai no ANB no dia 9 de agosto, a gente tirou o valor lá, vocês podem ir no seu ANB aí verificar, deu 15,8. Então a resposta para esse problema vai ser: dessa forma, como a diferença entre o semidiâmetro calculado pelas observações e o semidiâmetro previsto no ANB foi de 0,1 minuto, considera-se que a operação foi realizada com precisão. Tá certo, pessoal? Então, essa é a forma de fazer a forma mais precisa, né? Então, com isso a gente encerrou aqui. Vamos agora só ver alguns slides que vocês não viram ainda na aula passada aqui, ó. Medição de altura com sextante. Fazer a verificação do instrumental visando o sextante. Para fazer a verificação, a gente ajusta o foco da luneta, né? Primeiro tem que fazer a verificação do instrumental visando o horizonte, ou o Sol. Primeiro tem que saber qual é o instrumental do sextante. Você não pode usar o sextante sem saber qual é o instrumental. Depois, quer dizer, quando você faz isso, você já faz o ajuste da luneta, né? Zerar o sextante e realizar a operação de baixar o astro, certo? Essa aqui seria, digamos assim, a operação para usar o sextante, né? Efetuar a colimação, que é a coincidência entre a imagem refletida e a imagem direta, e fazer o balanceio, balancear o sextante. Essa é a sequência de funções, né? O algoritmo para tirar a altura do astro. Aí, depois de balancear o sextante, tem que ver a leitura, fazer a leitura do astro. Tá certo, pessoal? Lá está. Aqui está um astro sendo balanceado, né? Esse balanceio, então, ele tem que tangenciar o horizonte. Essa linha aqui, por exemplo, está alta. O que eu faço para mudar esse balanceio? Então, eu mexo ali no tambor micrométrico, né, para um lado ou para o outro, fazendo com que esse arco aqui do astro balanceado tangencie aqui o meu horizonte. Tá certo, pessoal? Então, isso que é balancear o sextante. Eu garanto que estarei tirando a altura, balanceando assim, fazendo com que esse arco aqui tangencie o sextante, estarei tirando a altura dele sobre o círculo máximo, que é o vertical do astro. Cuidado nas observações de alturas. Olha lá. Visando o Sol, observar de preferência o limbo inferior. O que é limbo, pessoal? É a parte mais alta ou mais baixa do Sol, certo? O Sol, para a gente, é um círculo, né? Então, ó, a parte de cima é o limbo superior e a parte de baixo é o limbo inferior. Observar de preferência o limbo inferior, porque o limbo superior você acaba não tendo certeza se está marcando ele exatamente. A gente vai ver que na aula seguinte, que a gente vai dar sobre correção de alturas, é possível ver a correção de alturas tanto do limbo inferior como do limbo superior do Sol, mas a recomendação é que se faça alturas escolhendo o limbo inferior, tanto do Sol como da Lua. Não observar astro com alturas inferiores a 15 graus, devido ao efeito da refração. A gente vai ver também na aula seguinte, na unidade 8.0, que refração é um efeito óptico que faz com que os astros, todos os astros, por conta de passarem por... quando entra na atmosfera, né, ele muda a densidade, então com isso faz com que haja um ângulo, né, ele tem um ângulo para baixo. E a gente, então, todo astro aparentemente está mais alto do que ele realmente está. Tá? Então, esse astro mais alto que ele realmente está, esse efeito de refração é mais forte nas baixas alturas, até 15 graus. Então, evitar
Você não pode tirar, não observar astros com alturas inferiores a 15 graus? Não, pode tirar, você pode usar, mas não fica tão preciso. Acima de 15 graus esse efeito da refração diminui, tá certo? As observações de estrelas e planetas com alturas maiores que 60 requer bastante cuidado na determinação da vertical do astro. O que é isso aqui? É o balanceio, certo? Você pega um astro lá em cima, 60 graus, bota ele no horizonte, quando você vai fazer o balanceio, você acaba possibilidade de perder, ou de não ter certeza, fazer aquele balanceio é mais difícil. Astros entre 20 e 50 graus são mais fáceis de você trazer para o horizonte e fazer o balanceio, tá certo? Então, acima de 60 não é proibido, pode fazer também, mas vai ter mais dificuldade de fazer o balanceio. Cuidado nas observações de alturas. Iniciar as observações por ocasião dos crepúsculos pelos astros que se encontram mais a leste. É só imaginar, o crepúsculo da manhã, né? O que vai acontecer a leste? O sol vai aparecer, então os astros que estiverem a leste vão clarear mais rápido. O horizonte vai sumir mais rápido a leste do que a oeste. Então você tente tirar sempre os astros que estão mais a leste. E à noite, no crepúsculo vespertino, o que acontece? A leste também vai ficar mais escuro mais rápido, que o sol vai se pôr a oeste e vai escurecer mais rápido a leste. Então é sempre preferível pegar os astros mais a leste, tá? Que estão a leste. Com horizonte brumoso, né, que assim você não está vendo muito, em uma névoa, né? Situar-se o mais baixo possível a bordo do navio, né? Você pode sair do passadiço para um convés mais baixo. Com horizonte mal definido pelas vagas, é o contrário, situar-se o mais alto. Vai lá para o Tijupá para poder tirar a altura do astro e considera aquela altura do Tijupá, porque a gente vai ver no correção de alturas, é importante você saber em que convés você está tirando a altura do astro. E finalmente, não se posicionar nas proximidades da chaminé por ocasião das observações. Então, por conta desse calor entre as chaminés, pode dar uma diferença, uma pequena diferença, evitar se posicionar entre as chaminés. Esse calor pode afetar a leitura dos ângulos que você recebe dos astros, tá? Então, com isso, a gente encerra a nossa unidade, sob sextante, né? Unidade 7.0, instrumentos náuticos sob sextante, e a gente começa agora a unidade de cronômetros. O instrumento náutico de precisão chamado cronômetro, que é tão importante quanto o sextante, né? E vocês lembram que eu já contei essa história, né? Foi lá em 1707, né, que afundou uma esquadra inglesa, né, nas Ilhas Scilly. Lá em 1714, o Comitê da Longitude, né, fez então o ato da longitude, né, e só para ver quem é que estava, né, para fazer um sextante, fazer um cronômetro preciso, quem estava lá era Isaac Newton e também o cometa em pessoa, Edmond Halley, era da bancada, os juízes, né. Isso começou em 1714 e só foi terminar em 1764, quando John Harrison efetivamente apresentou o quarto modelo dele de cronômetro, né? E o cronômetro é um relógio, é um relógio de precisão, pessoal, parecido com esse aqui, só que nenhum desses aqui é cronômetro. Todos esses aqui que estão na foto aqui são relógio de antepara, né? Esses aqui não... Por que é o cronômetro? O cronômetro ele leva a hora média de Greenwich, então ninguém muda ele, é sempre a hora média de Greenwich. Esse aqui não, o relógio de antepara tem a hora local, né? Aquela hora legal, que tem que ter a letrinha no final, você não perde ponto na prova, né? Muita gente perdeu ponto porque deixou de botar lá November, deixou de botar a letrinha no final, né? Então, esse aqui leva a hora legal, certo? Esse aqui são relógios de antepara, não são cronômetros. Como eu vou mostrar mais adiante, tem uma foto no Miggins, né? E tem... então, o cronômetro, você vê, é muito importante ter um cronômetro, né? Só para contar um pouco da história para vocês, né? Então, como é que era feito antigamente aí, como é que era feita essa parte quando... navegava-se, né, 1700, 1800, na verdade, se tirava a latitude e a longitude de forma separada, lembra? A gente, né, trabalhamos na prova, né, os 3 elementos conhecidos do triângulo esférico de posição. A latitude normalmente era tirada ou pela estrela polar ou pelo Sol na passagem meridiana. Quer dizer, usava-se a navegação astronômica para calcular a longitude. Só que os 3 elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, né, que a gente sabe que são a colatitude, o ângulo no polo e a distância polar, naquela época não era. Na verdade, eles tiravam a colatitude, era a posição estimada que eles tinham na verdade,
A distância polar é pela hora da observação, utilizando então o cronômetro que eles tinham na época, o relógio que era possível ter, e, na verdade, o terceiro dado era a distância zenital. Eles tiravam a altura do astro e calculavam a distância zenital. Então, na verdade, os 3 elementos conhecidos na época eram colatitude, distância polar e distância zenital. Com esses 3 elementos, eles usavam a trigonometria esférica para chegar no ângulo no polo. Um ângulo no polo, lembra aquele 180 graus, o meridiano superior do observador para leste ou para oeste, que quem não botou este ou oeste perdeu muitos pontos na prova, né? E que é um conceito muito importante. Então, quer dizer, o ângulo no polo dele, você consegue chegar no ângulo horário local e tendo tabulado, então, para aquela hora da observação o AHG, é que ele chegava à longitude. Então, assim que era feito, então, historicamente, né? Pela navegação astronômica, o cálculo da longitude naquela época, né? Depois, já para 1900, aqui efetivamente um capitão Sumner, um capitão parece que americano, né? Ele quase que sem querer assim descobriu que poderia fazer uma navegação astronômica. Ele sabia que estava navegando ali, ele tirou 3 ou 4 vezes a mesma posição, achando que estava sob uma linha de posição astronômica. E ele daí inventou essa questão da gente usar realmente a altura dos astros, fazer esse cálculo pela trigonometria esférica e chegar efetivamente numa linha de posição astronômica na reta de altura, e depois, mais algum tempo, foi aperfeiçoado por um francês, o Marc Saint-Hilaire. Na verdade, tem várias, a gente usa essa a linha do Marc Saint-Hilaire, é uma forma de fazer, tem outras formas também, mas vocês vão aprender com a professora Laís. Então, a navegação astronômica usa o cronômetro. E aqui a gente tem como exemplo aqui para o H4, cronômetro desenvolvido pelo relojoeiro inglês John Harrison em 1761, na verdade, eu pensei em 1764, 1761, mas ele começou a construir os cronômetros em 1714, lembra disso? Que possibilitou o cálculo da longitude no mar. O relógio está exposto no Maritime Museum of Greenwich, de Londres, né? Na verdade, aqui ele parece mais um cronômetro mesmo de pista de obstáculos. Na verdade, o cronômetro que a gente usa a bordo é como a gente vai ver o desenho aqui, ó, é uma caixa, né? O cronômetro não, eu vou mostrar depois aqui para vocês. Tem um desenho que está no MIGS, esse aqui do John Harrison, o H4, é um formato que a gente hoje chama de cronógrafo. Na verdade, o cronômetro é um relógio maior, que tem suspensão cardan, tem um monte de coisa, ninguém pode mexer nele. É um relógio que leva a bordo dos navios a HMG, a hora média de Greenwich, tá certo? Você tem no relógio a hora legal no seu relógio, no relógio de antepara, no cronômetro você tem a hora média de Greenwich, né? Olha lá, o cronômetro. O cronômetro é um relógio de precisão empregado na obtenção da hora média de Greenwich para o momento de observação astronômica. É fundamental a gente ter o HMG, porque a gente já viu que é com o HMG que a gente vai achar os elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, que vai nos permitir fazer a linha de posição astronômica, certo? Olha lá, bordo dos cronômetros marcam a hora média de Greenwich. Então, a hora média de Greenwich, tempo universal da observação, que a gente tem que então saber qual é exatamente aquele momento que eu fiz a colemação, balanceio, top, tirei a altura de Arcturus, top, tirei a altura de Betelgeuse, top, tirei a altura de Crux. Então, esse top é a hora que o cronômetro vai marcar, a HMG. Essa hora que eu vou fazer a consulta tem que ser hora, minuto, segundo certinha, como vocês viram na prova, né? Qualquer erro ali, perdeu ponto e vai perder ponto na vida também, certo? Aí a gente tira as coordenadas horárias dos astros, HG e declinação. Com isso aí a gente usa na solução do triângulo de posição, lembra? Os elementos conhecidos, né? Ângulo no polo, colatitude, distância polar. Fazemos com trigonometria esférica, a solução do triângulo de posição, e a linha de posição astronômica, reta de altura, a posição observada do navio, que é o que nos interessa efetivamente. Tá certo, pessoal?
Então, olha lá, então o cronômetro é isso. O cronômetro ele é um relógio de precisão, caro, difícil, ele fica num lugar assim, bem guardado na sala de navegação. Não é um relógio que pode ser levado. Você, mas então como é que eu vou levar lá para ver no sextante? Não, você leva outro equipamento, leva um cronógrafo, que é um relógio que não é tão preciso. O cronógrafo é que parece com aqueles cronômetros de pista de obstáculo. A gente vai ver agora aqui, ó, quer ver? Ó? Primeiro mostrar o cronômetro que está aí no MIGS, a foto figura 2141, cronômetro de mostrador de 2,5 polegadas, né? E aqui está, então, a 21 partes, componentes e nomenclatura do cronômetro. Aí vocês podem ver aí de 1 a 8, depois vocês leem com calma todas as partes do cronômetro, tá certo? Tá? Então isso é importante conhecer aí as partes dos cronômetros, tá? Aí vocês podem ler com calma, não tem mistério, não é tudo fácil aqui, ó. Mostrador do cronômetro é 1, 2 é suspensão cardan, ele fica movimentando ali por causa do balanço do navio, certo? Caixa do cronômetro, chave da corda, fecho da caixa, trava da suspensão cardan, ponteiro abaixo, ponteiro indicador da corda, tampa externa da caixa e tampa intermediária de vidro, tá? Então é isso. E o cronógrafo, então, serve para quê? Para não ter que carregar o cronômetro lá para cima como vez, entendeu? O cronógrafo, então, é um reloginho pequeno, é aquele tipo do H4, mas aquele era preciso mesmo, né? Ó, utilizado para determinar o instante da observação astronômica. Então, esse aqui eu levo lá para ficar perto do sextante. É disparado em uma determinada hora do cronômetro, hora de comparação. Então, como é que é a hora de comparação? Eu vou com esse cronógrafo lá no cronômetro, então digamos que a gente vai fazer uma observação, normalmente é no crepúsculo, né? Então às 5h30 eu dou partida, então daí anoto lá, 5h30 começou a contar o tempo do meu cronógrafo, tá? Que é a hora da comparação, 5h30. Então a partir dali, então serão medidos os intervalos de tempo entre a hora do disparo, ou seja, eu sei que se for 5h30 no cronômetro é 0 no meu cronógrafo, certo? Entre a hora do disparo e a hora das observações astronômicas. Como é que vai ser a hora da observação astronômica? Então, eu dei partida ali, vou lá para cima, daí estou tirando com o sextante, um ajudante está lá olhando o cronógrafo. Então, a hora que eu faço a colimação, faço o balanceio, estou certinho lá, dou um top, ele olha lá no cronógrafo e vê, deu 10 minutos. Então, se 10 minutos, 5h30 mais 10, então foi 5 horas e 40 minutos. Depois eu faço essa conta. Ele só computa lá. No cronógrafo, foi aos 10 minutos, ele deu o top de Arcturus. Aos 12 minutos e meio, ele deu o top de Betelgeuse. Aos 15 minutos, ele deu o top de Acrux. Então, vai guardando essas informações, escrevendo. Depois, então, a gente vai ver qual é a hora média de Greenwich que foi feita essas leituras, tá certo? Aí está. Então, o cronógrafo é como se fosse um cronômetro que a gente conhece lá das corridas de Cooper, né? A hora do cronômetro no momento da observação. Como eu falei, a hora do cronômetro é a hora da comparação, aquela que ele vai lá com o cronógrafo lá no cronômetro da partida, 5h30, a hora que for. Mas a leitura do cronómetro, daí ele soma aquele valor, se era 5h30, 10 minutos foi visto Arcturus, então a hora do cronômetro foi 5h40, tá certo, pessoal? Aí está. Hora do cronômetro no momento da observação e a hora do comparador, a hora do disparo do cronógrafo, né? A leitura, né? A hora da comparação é a hora do disparo, a hora que eu comecei a computar o cronógrafo. E aqui é a hora do cronômetro na hora da observação, a hora que foi dado o top. Tá bom, pessoal? Importante entender isso. Vocês vão fazer na prática isso aí. Estado absoluto dos cronômetros. Assim como o sextante, o cronômetro é um instrumento mecânico que ao longo do tempo vai apresentando alguma dificuldade. Então, o que acontece? Essa dificuldade faz com que ele apresente um erro. E o erro dele, o erro instrumental dele, é o erro instrumental. O estado absoluto é essa correção, correção do estado do erro instrumental dele, certo? Olha lá. Mesmo sendo os cronômetros instrumentos de precisão, com o passar do tempo, passa a existir uma diferença entre a hora do cronômetro, né? Eu tenho o meu cronômetro a bordo lá, ele está lá funcionando, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ao pouco vai ficando cansado, ou vai adiantando, ou vai atrasando, vai tendo algum tipo de erro. Então ele não coloca mais a HMG, mas ele é um relógio de precisão. Então eu mantenho ele ali e sei qual é o erro que ele tem. Como é que é o nome desse erro? Desse erro não, dessa correção, estado absoluto. Ele tem um erro e cuja correção eu conheço, e a correção que é chamada de erro instrumental lá no sextante, é chamada aqui no cronômetro de estado absoluto, tá bom?
Olha lá, estado absoluto do cronômetro é a diferença entre a HMG. Como é que eu conheço a HMG? Porque a gente tem as estações costeiras que enviam todo dia para os navios, você escuta agora exatamente 12 horas. Eles mandam em hora legal, mas é a hora legal, você faz a sua diferença de Greenwich, né, pelo fuso, e sabe exatamente a hora exata e confere com o seu cronômetro. Ele fala 12 horas. Aí você olha lá e vê, teu relógio, em vez de 12 horas, está marcando 11 horas e 58, então está 2 minutos atrasados, 2 segundos atrasados, 2 minutos. Tem estado absoluto que são horas, a gente vai ver, pode ver no Migs aí, tem estado absoluto que são bem grandes. Estado absoluto não tem a limitação, como o sextante, né? 3 minutos de instrumental já tem que fazer a retificação do sextante. A gente vai ver que para o cronômetro é a marcha que faz a necessidade da retificação do cronômetro. É outra coisa, o estado absoluto pode ser 2 horas e 15 e continua funcionando, tá certo? Então, o estado absoluto do cronômetro é a diferença entre a HMG, a hora, e essa hora exata vem de onde? Mas ela não está no sextante? Deveria estar. Mas como tem algum erro, então eu pego ela nas estações costeiras. E que hora que é a HMG? Agora é 12 horas aqui, 12 horas HMG. Então eu comparo com o meu relógio e vejo a diferença. Daí sei o estado absoluto. E a hora do cronômetro para um determinado instante. Então lá, estado absoluto é igual a HMG menos a hora do cronômetro. Tá? Exercício para verificar o estado absoluto. Olha lá. Cronômetro 1, atrasado. Quando é que o cronômetro está atrasado? Quando a HMG for 12 horas e lá nele estiver marcando alguma coisa antes de 12 horas, certo? Olha lá. A data, sinal horário é esse que eu escuto, que é o HMG real, certo? HMG, porque o sinal horário vem certinho, 12 horas, é junto com os observatórios nacional, tá legal? A hora do cronômetro, aquela que eu estou olhando no cronômetro, daí o estado absoluto, que a gente sabe que é o valor do HMG desse sinal horário menos a hora do cronômetro, vou saber se ele está menos ou mais, né? E se o cronômetro aqui está adiantado ou atrasado, e o estado absoluto ele é positivo ou negativo, certo? Olha lá, vamos ver como é que vai ser aqui, ó. Dia 10 de janeiro, é só um exemplo aqui, pessoal, certo? Ó, meu sinal horário 12 horas, 0 minutos, 0 segundos, o meu cronômetro estava 11 horas, 59 minutos, 59 segundos. Então, quanto é que era o estado absoluto? É isso menos aquilo. Isso menos aquilo vai dar mais 1 segundo. Quando o estado absoluto aqui, ó, o relógio está atrasado, certo? Está bem claro. Quando o relógio está atrasado, o estado absoluto é positivo, mais 1 segundo. Isso que eu queria mostrar para vocês, tá certo? Digamos que no dia seguinte eu faça de novo isso, ó lá. 12 horas, daí já o meu cronômetro já apresenta, em vez de 11h59, 59, 11h59, 58. A gente vai ver que isso aqui é que chama marcha, a diferença de estado absoluto de um dia para o outro. O estado absoluto já vai ser mais 2, continua atrasando. E depois positivo. Tem relógio que atrasa, depois adianta, faz essa variação, tá certo? Então, estado absoluto positivo aqui, ó, quanto é que seria a marcha aqui? Seria 2 menos 1. A marcha aqui seria positiva. Então, quando a marcha é positiva, o relógio está atrasado também, tá certo? A gente vai ver isso mais adiante aí, porque a marcha é que diz se os cronômetros estão bons ou não. No caso aqui, como é que o relógio está adiantado, o cronômetro está adiantado? Quando esse valor do cronômetro é superior ao sinal horário. O sinal horário eu ouço pela lista de auxílios rádio, né? Eles mandam lá algumas estações que mandam exatamente HMG. Então aqui seria o contrário. Aqui quando fosse 12 horas, eu teria no meu cronômetro 12 horas, 0 minuto, 1 segundo. Então aqui seria isso menos aquilo, estado absoluto menos 1 segundo. Então o estado absoluto tem positivo e negativo. O meu relógio está adiantado e o estado absoluto é negativo. Aqui, mais exemplo da mesma forma aqui, 12 horas, 0 minuto, 2 segundos, certo? No dia seguinte, menos 2 segundos, o cronômetro está adiantado e o estado absoluto é negativo. Tá, pessoal? Isso é importante entender. Então, o estado absoluto funciona dessa forma. E a gente viu que o estado absoluto do cronômetro é a diferença entre a HMG, a hora média de Greenwich, recebida lá do sinal horário das estações costeiras, e a diferença e a hora do cronômetro. Essa que eu vejo no meu cronômetro. Eu olho lá a bordo para um determinado instante. Alguém a bordo faz isso diariamente e anota lá no livro dos cronômetros. Estado absoluto é igual a essa hora menos essa aqui. Estado absoluto. A determinação do estado absoluto é feita através da comparação dos sinais horários HMG, tempo universal coordenado, é a mesma coisa isso aqui, emitidos por estações rádios costeiras com a rádio costeira com a hora do cronômetro, aquele que a gente falou, né? Tá? Quando o estado absoluto é maior do que 0, o cronômetro está atrasado, como a gente viu no exemplo. Quando o estado absoluto é menor do que 0, o cronômetro está adiantado, né? Tá aqui, ó.
Estado absoluto maior do que zero, positivo, cronômetro atrasado. Estado absoluto negativo, menor do que zero, cronômetro está adiantado, né? É isso que eles estão dizendo aqui, tá? Tá legal? Maior do que zero atrasado, menor do que zero adiantado. Como não se deve acertar os cronômetros, o cronômetro é um instrumento de precisão, pessoal. Só mexe nele quem tem autoridade, a DHN, né? a firma que consertou, entendeu? Então não deve ser, claro, tem o manual, o manual diz se pode mexer ou não, mas normalmente não se acerta o cronômetro, você conhece o estado absoluto, ou seja, a correção do erro dele, mas não fica mexendo igual no seu relógio, não. Deverá ser considerado estado absoluto para determinar HMG da observação. Como eu falei, você vai encontrar no MIGINS estado absoluto de 2 horas, 3 minutos e 40 segundos. Não tem problema nenhum. Continua sendo instrumento de precisão com aquele estado absoluto, tá certo? É a correção do erro que ele tem. Marcha do cronômetro. Variação do estado absoluto de um cronômetro entre 2 dias, tá? Então, estado absoluto a gente acabou aqui. Acabou aqui que é estado absoluto. Mas como a gente falou, estado absoluto é o que é? É a correção do erro que o cronômetro tem, tá certo? Então eu sei qual o valor do estado absoluto no meu cronômetro, fazendo aquela comparação da hora que eu recebo da estação costeira com o meu relógio, tá? Agora vamos ver a marcha. Marcha do cronômetro. Variação do estado absoluto de um cronômetro entre 2 dias consecutivos e a mesma hora de preferência, né? Olha lá. A marcha é o estado absoluto de hoje menos o estado absoluto de ontem. Se a marcha for maior do que zero, o cronômetro se atrasa a cada dia. Se a marcha for menor do que zero, o cronômetro se adianta a cada dia. Nós vimos lá naquele exemplo que a gente viu, né? Vamos ver aqui novamente, ó. Exercício para verificar a marcha. Cronômetro 1 atrasado, ó. Certo? Dia 10, 12 horas, meu cronômetro apontando aqui, cronômetro atrasado, certo? O estado absoluto era positivo. Dia 11 aqui, certo? São os mesmos exemplos que eu dei, tá lá. Cronômetro 1 adiantado, cronômetro 2 atrasado. Vamos ver como é que são as marchas aqui, ó. O que aconteceu nesse caso com o cronômetro atrasado? Como é que é a marcha? É o dia 11 menos o dia 10. 2 menos 1 dá 1. Então, marcha positiva, cronômetro atrasado, certo? E aqui, menos 2 menos menos 1, certo? Menos 2 menos menos 1 vai ser menos 2 menos 1. Então vai ser menos 1. Então quando a marcha for negativa, o relógio está adiantado. Tá certo? Olha lá. Marcha do cronômetro 1, 2 menos 1. Positivo, relógio atrasado. Marcha maior do que zero, o cronômetro se atrasa a cada dia. Tá? Então quando a marcha é maior do que zero, ó, aqui está atrasando. Aqui era 59, aqui é 58, 57, 56. Mas às vezes varia, pessoal. Vai para trás, depois vai para frente. O relógio não tem um caminho sempre na mesma direção. E a marcha do cronômetro 2, né, aqui ó, vai crescendo aqui 1, 2, a marcha dele era, nesse caso aqui, era menos 1 para esses 2 dias, né, marcha negativa, o cronômetro se adianta a cada dia. E para que serve a marcha? A marcha do cronômetro também pode ser determinada, antes dizendo, né, se você está no mar, né, escutei hoje a estação costeira e vi lá qual é a marcha do meu cronômetro, qual é o estado absoluto do meu cronômetro, mas fiquei 3 dias sem conseguir, tinha um problema, teve uma avaria na estação rádio, no meu equipamento rádio, não pude ouvir. Aí 3 dias depois eu ouvi, então eu tenho o estado absoluto do meu cronômetro de 3 dias atrás e tenho de hoje, então ao fazer o de hoje menos os 3 dias atrás, dividido por N, dividido pelo número de dias que eu estou fazendo essa diferença aqui. A marcha do cronômetro também pode ser determinada por N, é o número de dias e fração decorrido entre os instantes que foram determinados os 2 estados absolutos, tá certo? Também pode ser determinada assim a marcha. Marcha do cronômetro, então, para que serve? A marcha, sim, lá no caso do sextante, só pelo erro instrumental, sabendo que mais de 3 minutos tinha que ser retificado. Aqui, o estado absoluto não define nada. Mas a marcha, sim, ajuda em 2 coisas. Primeiro, ó, para aferir o funcionamento do cronômetro. Em 2 situações. Os cronômetros bons são os que têm marcha diária menor que 6 segundos, tá? Isso aí é só verificar uma e outra, né? Como a gente viu aqui, nosso exemplo era mais 1, menos 1. Quando é 6, mais 6 ou menos 6, tá bom. Quando é mais do que isso, certo? Quando é menor do que isso, tá bom. Quando é igual ou mais de 6, tá errado. E aqui é quando o valor da variação da marcha entre 2 semanas for menor que 10 segundos, ele continua sendo bom. Aqui eu botei o valor da marcha de hoje, menos o valor da marcha de 14 dias antes. Se for menor que
que 10 segundos, o cronômetro está ok. Mas nunca vai ser menor que 10, porque se for 6, não. Mas ele, como eu falei, às vezes ele é menos 3 2 semanas antes e depois passa a ser mais 6. Então ele varia 9 segundos, pode variar em 14 dias uma variação maior do que 6, sim, tá certo? Então essas são, digamos assim, a maneira de aferir. Como no sextante 3 segundos de erro instrumental te garante que ele está em bom funcionamento, aqui não, a marcha diária tem que ser menor que 6 segundos, ou a variação da marcha 2 semanas menor que 10 segundos. E também serve, a marcha do cronômetro serve para quê? Uma outra finalidade, para se determinar o estado absoluto de um cronômetro quando não há recepção de sinais horários a bordo. Digamos que você fique alguns dias sem receber o sinal horário da estação costeira, o estado absoluto vai ser o estado absoluto que você tinha, mais o número de dias vezes a marcha que você tinha. O número de dias de fração desde a determinação do estado absoluto. Tá certo? Daí você tem como calcular o estado absoluto do seu cronômetro para você poder fazer a sua conta lá e chegar a HMG. Tem que ter o estado absoluto para chegar na hora média de Greenwich. Tá certo, pessoal? Então, a marcha é muito importante, né? Como a gente viu, ela vê se o cronômetro está bom para ser usado e também para ser usado quando você não recebe informação da estação costeira. Tá certo? Sinais horários. A emissão de sinais horários no território brasileiro é supervisionado pelo Serviço da Hora do Observatório Nacional, que fica aí no Valongo, era no Valongo, agora é ali perto da São Cristóvão, né? Lista de auxílios rádio, estações, tem lá estações que transmitem sinais horários, vocês devem conhecer, né? Se não conheceram, abram no lista de auxílios rádios. Ela é transmitida em hora legal, então ele fala, no Brasil são 12 horas hora legal, a gente sabe, mas o fuso é mais 3, né? Mais 3 papa, mais 3, então, que hora que é em Greenwich? Mais 3 é 15 horas. Então, se aqui é 12 horas, porque já são 15 horas, então eu comparo com o meu cronômetro, tá certo? Então é isso, pessoal. A importância da precisão do cronômetro tá, né? Aqui, ó, cada 4 segundos de diferença vai me dar 1 milha em longitude de erro. Então eu tenho que ter o cronômetro mais preciso possível, né? Tudo isso aqui é tirado lá daquela relação, né? De arco em tempo, né? 24 horas em 360 graus, né? Aquela tabelinha lá da página 1, lá da página do Almanaque Náutico, tá, pessoal? Então, tá aí, a gente vai... Então, acabamos então aqui com nós acabamos a aula de instrumentos náuticos. Vamos fazer agora rapidinho uma outra aula de correções de altura, né? Só para fazer a primeira parte dela. E na outra aula a gente complementa então essa unidade 8.0 correção de altura. Até já então, pessoal. Muito obrigado pela atenção.